E aí, você sofre por antecipação? Você é aquela pessoa que fica angustiada antes das coisas acontecerem? Fica ansiosa, fica só pensando naquilo? Então, fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo pode ser uma contribuição para você. Eu sou Caterina Herrera, eu sou consteladora sistêmica. Eu vou falar um pouquinho sobre sofrer por antecipação, porque eu passei por isso nos últimos 2, 3 meses. E faz tempo que eu quero gravar um vídeo sobre esse assunto. Há uns 15 anos atrás, eu li um livro que chamava Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. É um livro do Dale Carnegie. Esse livro é um livro que todo mundo deveria ler na vida. Deve ter até audiobook por aí no YouTube hoje em dia. E nesse livro tinha um capítulo que ele falava isso, ele falava que, eu não vou lembrar com detalhes, porque faz muitos anos que eu li o livro, mas ele falava que 99% das coisas que a gente fica angustiada achando que vai acontecer, nunca acontece, e a gente perdeu um super tempo com isso. Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade, né? Pessoas que não são neurotípicas, elas têm mais tendência a ter isso. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Então eu sou uma pessoa que eu tenho um pensamento acelerado, apesar de tentar fazer práticas diárias para minimizar isso. Eu vou contar o que aconteceu comigo e você vai ver se isso acontece com você também, e assim, o quanto a gente tem que aprender com essas coisas, né? Eu fui para o Egito esse ano e a minha viagem foi planejada com alguns meses de antecedência, e eu ia numa excursão com a Cristina Cairo, né? Era uma viagem, uma excursão espiritual, uma viagem, todo mundo que estava lá era terapeuta e tal, e então teve algumas reuniões antes dessa viagem, e nessas reuniões ela falava algumas coisas, preparava a gente, assim, olha, a gente não vai usar roupa de turista, a gente vai procurar usar roupas mais a ver com a religião deles, porque nós vamos entrar em lugares que não são todos os turistas que entram, então a gente tem que estar... Essas coisas assim. Então, qual era a minha preocupação? Eu detesto calor, então eu me preocupei com isso, né? Eu sou obesa, então eu me preocupei com roupa, porque tipo, eu não compro lá, não vou comprar lá, eu não tenho facilidade de achar roupa, né? Então eu tinha que comprar roupas claras, de mangas compridas, do meu tamanho, tinha que pensar tudo isso. E aí tinha uma atividade lá que ia ter que andar de camelo. Eu ia no Pilates, minha aula de Pilates, eu falava para minha instrutora de Pilates, me dá exercício para eu poder subir num camelo. E eu passei meses. No Pilates tem um aparelho, eu acho que ele chama cavalo, ele parece um cavalo. Eu passei meses fazendo exercício para poder ter abertura para subir no camelo, tá? Passei meses olhando roupa, pensando em roupa, gastando um dinheirão de roupa que eu não vou usar mais aqui. Quando chegou lá e as coisas as coisas começaram a acontecer, minhas fichas começaram a cair, eu pensei, Caterine, que loucura! Porque era menos calor do que eu pensei que era, muito menos, um calor bem mais tranquilo que daqui, porque não é úmido lá, é muito calor, mas não é o calor insuportável que eu pensava. Eu andava com um ventiladorzinho aqui, eu sou muito calorenta. Tudo foi muito menos, e no fim, quando chegou a hora do camelo, ó, quem não quiser ir no camelo não vai, não fomos no camelo. E aí eu fiquei pensando em gravar esse vídeo todo esse tempo, porque desde que eu me conheço por gente, eu atendo pessoas desde que eu tenho 23 anos, eu tenho 48. Eu atendo pessoas que sofrem por antecipação de coisas que nunca aconteceram, nunca. Eu poderia ficar aqui nesse vídeo dando exemplos absurdos, mas muitos exemplos. Coisa que assim, não era óbvio que ia acontecer e não aconteceu. A pessoa morreu e não aconteceu o que eu fiquei anos tipo, vai acontecer isso. A pessoa morreu, não vai acontecer. Então, Caterine, tá bom, mas você gravou esse vídeo para isso e qual que é a solução? A solução é, quando um pensamento desse invadir, a gente só tem duas opções.
alimentar esse pensamento, que era o que eu fiz. Eu alimentava, eu ficava procurando roupa, eu mandei fazer roupa, eu comprei roupas caras que eu não vou usar mais, alimentar aquilo, da comida, sabe o lobo que se alimenta? Ou pensar assim, essa é uma preocupação que pode não acontecer. Então eu vou deixar isso para resolver isso lá na frente. Gente, tem coisa que a gente precisa pensar, tá? Por exemplo, planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, essas coisas assim, levar a vida como se não houvesse amanhã, porque eu também já vi muito isso. A pessoa viveu a vida como uma cigarra. Conhece a fábula da cigarra? Fábula da cigarra, vou contar rapidinho, se você não conhece. A cigarra ficava cantando e as formiguinhas trabalhando, e a cigarra tirava sarro das formiguinhas, que as formiguinhas estavam lá trabalhando para juntar comida para o inverno. E a cigarra lá, tá. Quando chegou no inverno, as formiguinhas estavam lá no formigueiro supridas, né? Com os suprimentos que elas trabalharam o verão inteiro levando, e a cigarra estava morta de fome. E tem até um desenho do Pica-Pau também, com esse. Então, assim, a gente não pode ser como a cigarra. A gente precisa ter parcimônia, precisa escolher o caminho do meio. E o caminho do meio é muito difícil de encontrar. Porque realmente, quando a gente está com aquela fantasia daquilo, a gente não consegue desfantasiar. Então, a técnica, qual que é a técnica? É lembrar disso que eu te falei, 99% das coisas que eu, na vida, faz uma lista. Você vai ver que 99% das coisas que você sofreu por antecipação, elas não aconteceram, ou aconteceram de maneira completamente diferente, ou foram infinitamente mais suaves e tranquilas de lidar do que você supôs. Então, quando estiver acontecendo, você vai lembrar disso e vai falar assim, eu vou focar no aqui e agora. Eu preciso ter estado de presença. Eu faço isso porque eu tenho déficit de atenção, porque eu tô aqui, daqui a pouco eu tô em 2 minutos em outro lugar, com a minha cabeça pensando o que eu vou fazer daqui semana que vem, na minha agenda daqui um mês, e aí eu faço isso. Caterine, a atenção plena. Eu faço isso, sabe quantas vezes por dia? Milhares, porque direto eu tô em outro lugar. Então você vai fazer assim, eu vou ter atenção plena no que eu estou fazendo agora, eu não vou pensar nisso agora, eu vou pegar um dia, vamos supor que seja sua aposentadoria, uma coisa que você precise pensar. Eu vou separar um dia, eu vou pôr na minha agenda, sábado, dia tal, eu vou separar de tal hora, vou sentar e vou olhar só para isso. E aí você elimina, porque o que acontece também com a pessoa que tem déficit de atenção ou que é ansiosa, ela fica pensando que ela tem que resolver, mas ela não para, não separa e não resolve. Olha, eu muitas vezes, eu tô indo dormir, eu falo, cara, eu não vou dormir enquanto eu não pegar um papel e não anotar tudo que eu tenho que fazer amanhã e não organizar, porque sabe o que vai acontecer? Eu vou deitar e vou ficar com aquilo ruminando, então vai ser pior. É melhor eu dormir um pouco mais tarde e ter um mapa mental. Mapa mental, gente, é o segredo da vida. Mesmo que você tenha que fazer vários, porque às vezes a gente faz, a gente deixa no lugar, aí não lembra depois, ou a gente faz, a gente acha que não vai funcionar, mas você escrever, você fazer um mapa mental, ele te tira esse pensamento intrusivo repetitivo, porque você já fez o mapa, aí quando o pensamento vier, fala, não, tem um mapa lá, depois eu olho. E aí você muda o foco. Tá bom? Eu espero que tenha sido uma contribuição para você esse vídeo. Eu sei que não é um vídeo sobre constelação, mas eu constelo muitas pessoas que têm déficit de atenção e a pessoa não tem noção que tem. E a pessoa tem pensamentos intrusivos e também nem percebia que não tinha, ela achava que era natural. Não é, ok? Gratidão.